Essa questão 25 é a questão da UERJ, discursiva. Ele fala assim, dá um enunciadozinho para a questão, que diz o seguinte: a mistura denominada massa de lâmin, composta por Fe2O3, que é o trióxido de ferro, serragem de madeira e água, é utilizada para a remoção de H2S, que é o ácido sulfídrico, presente na composição do gás de Ulha, um combustível gasoso. Observe a equação química que representa o processo de remoção. Então, a gente tem aí o ácido sulfídrico sendo removido pelo óxido de ferro, né? Formando o que? Sulfeto de ferro, FeS, mais enxofre, mais água. Calcule em quilogramas a massa de FeS, ou seja, sulfeto de ferro, olha ele aqui na reação, formada no consumo de 408 kg de ácido sulfídrico, considerando 100% de rendimento. A gente não está vendo rendimento ainda, então 100% de rendimento a gente faz o que a gente aprendeu até agora, tá? Em seguida, indique o símbolo correspondente ao elemento químico que sofre oxidação e o nome do agente oxidante. Bom, essa parte aqui eu não vou colocar para vocês, não. A gente pode até voltar nessa parte aqui quando a gente chegar lá na frente, com relação à reação redox. A gente vai fazer só a parte mesmo da estequiometria, tá? Eu posso até colocar, né, aqui embaixo a resposta do agente oxidante e agente redutor, mas eu não vou cobrar isso de vocês agora, tá? Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a reação estequiométrica, eu coloquei aqui embaixo, ela já está balanceada, ele nem pediu balanceamento. E o que a gente vai relacionar? A gente vai relacionar o ácido sulfídrico, que está sublinhado aqui em cima na reação, e o sulfeto de ferro, né? Então, o que a gente, olhando para a reação, para esses dois carinhas, o que a gente percebe? Que 3 mols de ácido sulfídrico reage, né, formando 2 mols de sulfeto de ferro, tá? Bom, se eu sei isso daí, agora é só ver as massas molares, né? Porque ele está falando de massa, massa com massa. Então, olha a massa molar de cada um, que eu já calculei. Aqui ele dá os dados, tá? Das massas atômicas, e aí é só calcular a massa molar de cada um. Então, o que eu tenho? No H2S, eu tenho 3 mols vezes 34 gramas. E no FeS, ou seja, sulfeto de ferro, eu tenho 2 mols vezes 88 gramas. E agora sim eu coloco o que ele pede. Ele quer saber em quilograma a massa de sulfeto de ferro, X em quilograma, formada no consumo de 408 quilogramas de H2S. Vocês estão vendo que aqui em cima está grama, aqui embaixo está quilograma. Eu posso passar para grama, mas eu não preciso também, quando ele me pede o X na mesma unidade. Ele, nesse caso, pediu o X, né, a incógnita do problema, ele pediu na mesma unidade. Se ele pedisse em grama, aí eu poderia fazer direto em grama. Ou, então, eu poderia até fazer em quilograma e no final passasse para a unidade que ele pedisse, tá? Então, nesse caso aqui, ele pediu em quilograma, então eu vou usar quilograma na minha estequiometria, na minha regra de 3, dos dois lados. Porque aí, eu fazendo isso, eu cortando dos dois lados não tem problema, tá? Que eu vou cortar também a grama aqui. Então, fazendo esse cálculo aqui, o que eu vou encontrar? A massa do meu FeS, quando eu faço esse cálculozinho, eu encontro 704 quilogramas de sulfeto de ferro, tá? Então, essa aqui é a minha resposta. Essa é a minha resposta da minha questão com relação à estequiometria. Eu vou colocar aqui embaixo qual é o elemento químico que sofre, no caso, ele está perguntando oxidação, tá? E qual é o nome do agente oxidante. Eu vou colocar a reação aqui embaixo. Então, aqui eu coloquei para vocês a reação, tá? De redox, oxirredução, que a gente vai ver isso mais para frente. E aqui, quando a gente faz a reação redox, que essa é uma reação redox, e a gente coloca os NOxes, a gente vê quem sofre redução e quem sofre oxidação. Então, nesse caso aqui, eu tenho o ferro indo do NOx mais 3 para o NOx mais 2, né? Se ele está diminuindo o NOx, ele está sofrendo uma redução,
tá ganhando elétron, tá? Então ele é um agente redutor. Desculpa, ele é um agente oxidante. Aí no caso, quem é o agente oxidante? É todo o óxido de ferro, tá? É todo o Fe2O3, o óxido de ferro 3, tá? Então é ele que é o agente oxidante. Aí ele pergunta quem é o elemento, né, que é o símbolo do elemento que sofre oxidação. Bom, se esse ferro sofre redução, quem vai sofrer oxidação? Vai ser o enxofre, vai de -2 a 0. Ele está perdendo elétrons. Então, ele está sofrendo oxidação, -2 para 0, perdendo elétrons, ele vai ser um agente redutor. No caso aqui, ele está perguntando quem sofre oxidação, qual é o elemento? Enxofre. Então, o elemento que sofre oxidação, o símbolo desse elemento vai ser quem? Enxofre, S, tá? É essa resposta aqui. E qual é o agente oxidante? Fe2O3, o óxido de ferro 3, tá? Isso daqui depois a gente vai aprofundar mais pra frente. Isso aqui é só para vocês não ficarem sem a resposta dessa questão, tá bom?